A segunda lei das constelações é a lei do pertencimento. Ela basicamente significa que não devemos excluir ninguém que faz parte do nosso sistema familiar. E existe muitas dúvidas com relação a quem faz parte do nosso sistema, né, quando se trata de constelação. Eu vou citar aqui algumas pessoas que fazem parte do seu sistema familiar e outras você não tem ideia, mas que também têm um emaranhamento sistêmico de acordo com as constelações, ok? Então, primeiramente, pai, mãe, irmãos, todos os seus tios, primos não entram, tá? Tem também os avós, paternos, maternos, os bisavós, os tataravós e até 7 gerações atrás de você. Além disso, entra também qualquer pessoa que tenha perdido a vida graças a alguma ação de todos esses membros que eu acabei de citar, tá bom? Da sua família, ou pessoas que foram noivos, tá? De pessoas do seu sistema familiar. Então, assim, uma noiva do seu pai ou um noivo da sua mãe pode entrar no seu sistema familiar e gerar uma cobrança sistêmica, ou, no caso, né, deixar algum indício de que você precisa resolver dentro da sua geração. Também entram os nossos filhos, os nossos netos e os nossos bisnetos. Então, assim, nós temos os nossos antepassados e os nossos descendentes. O mais legal da constelação é que quando você constela, você praticamente tem a sensação de que acabou em você aquela questão que estava te incomodando. E é justamente isso que acontece. Quando você constela, você corta literalmente a cobrança sistêmica que passa de geração para geração, o que causa uma força, né? Gera uma liberdade maior para os seus descendentes. Então, quando você toma a ação de constelar, você livra os seus descendentes de estar passando por aquilo que você está passando hoje. Então, questões financeiras, questões de relacionamento conturbados, algumas questões até mesmo física, como diabetes ou depressão, tudo isso pode ser visto dentro da constelação, compreendido da onde vem, de qual geração que isso aconteceu, e aí você limpa isso para os seus descendentes, tá? Então é uma das coisas mais maravilhosas que eu realmente acredito que a constelação faz pela gente, é o fato dela literalmente encerrar aquilo de ruim que está acontecendo com a pessoa que tomou a decisão de constelar. A lei do pertencimento, ela tem uma curiosidade aí que é bem interessante com relação ao nome constelação familiar. Foi um erro de tradução de um dos primeiros livros entre os centenas que o Bert Helling escreveu na vida dele, e houve um erro de tradução dessa questão do pertencimento para constelação. E aí o Bert Helling disse que não existe coincidências, né? E aí ele citou que quando uma estrela se apaga de uma constelação, aquela constelação chama-se de um outro nome, e não mais o nome que acontecia antes daquela estrela se apagar. E é exatamente essa dinâmica que vale, tá? Quando o assunto se trata de constelação. Então, quando qualquer um do nosso sistema é excluído ou apagado, isso gera um impacto em quem nós somos, né? E aí vem a frase de solução que a gente utiliza bastante dentro da constelação, que é: se não fosse por você, eu não seria quem eu sou. Então, isso faz com que você se conecte com a pessoa que faz parte do seu sistema e que foi excluída, e faz com que também você se fortaleça desse sistema, entendendo que não existe ninguém completamente algoz, que seria o vilão nessa situação, ou vítima, né, quando se trata de uma questão que envolve relacionamentos familiares. Qualquer pessoa que tenha feito algo de ruim no passado, ela merece sim uma segunda chance de ser incluída no seu coração, e para que você compreenda o motivo que fez ela tomar aquilo como uma decisão para a vida dela. Como, por exemplo, os alcoólatras, né? Muitas pessoas excluem as pessoas alcoólatras, não querem que os filhos, os netos desses alcoólatras tenham contato com essa pessoa, mas dentro da visão sistêmica são os seres que mais emanam amor dentro de um sistema. Na maioria das vezes, eles são doentes, né, depressivos, e acabam
usando do refúgio, né, da bebida para conseguir esquecer algumas coisas que estão no seu mental, que são justamente as cobranças sistêmicas. Então a gente fala como consteladora que os alcoólatras são os mais amorosos de um sistema. Então isso também passa de geração para geração. Caso o alcoólatra, ele, na verdade, ele se engana, né? Ele acha que ao ser alcoólatra, ele está evitando o contato com os demais, com seus descendentes, e está carregando tudo sozinho. Quando, na verdade, isso não acontece. Quando você se torna um alcoólatra e você se abre literalmente, né, para todas as cobranças sistêmicas e tenta carregar aquilo sozinho, você não quebra a cobrança sistêmica, você vai continuar passando de geração para geração e a tendência é que a outra pessoa, o seu descendente, o seu filho, possivelmente, também se torne um alcoólatra. Então, a lei do pertencimento, ela também impacta muito os filhos, né, que às vezes as mães, por amor, acabam excluindo o acesso do pai aos filhos delas, e aí isso faz com que gere algumas situações bem difíceis, que aí a gente entra na questão dos vícios. Uma pessoa que não tem a parte paterna nutrida dentro dela, ela tende a ir buscar no externo preencher esse vazio. Que aí a gente tem os casos de vícios desde cigarro, né, que são os fumantes que fumam cigarros que são legalizados, mas que são prejudiciais à saúde, até mesmo as bebidas, que também é um tipo de droga legalizada, mas também as drogas mais pesadas, né? Como o crack, a cocaína e até mesmo a mais leve, que é a maconha, mas que também gera um vício, uma dependência. Então, qualquer pessoa que tenha um vício, muito possivelmente, ela tem uma questão com o pai, com a falta de pertencimento desse pai dentro do seu coração ou até mesmo da sua vida. Um pai que abandonou, ou um pai que faleceu muito cedo, ou um pai que ela nunca descobriu quem é. Então, essa é uma tendência sistêmica, tá? Vale lembrar que não existem verdades absolutas, ok? Quando se trata de constelação, cada indivíduo é um indivíduo e é necessário utilizar do campo morfogenético para analisar o que está trazendo aquela dinâmica. Às vezes a pessoa é uma fumante, mas ela tem uma relação muito boa com o pai dela. E o que acontece, né, com relação a isso? Então, aí é necessário abrir um campo para ver se não tem algum problema dentro da ancestralidade desse fumante que faz com que ele volte a fumar, ou qualquer outra coisa que envolva vício. É muito interessante compreender que a lei do pertencimento gera essa questão do vício e muitas pessoas falam, mas não sei quem, né? Cita alguém, tem uma questão muito forte com o pai, mas não é viciado. Só que, gente, existem vícios ocultos, ok? Existem vícios de masturbação, por exemplo, existem vícios sexuais, existem vícios em pornografia e até mesmo pessoas que são muito religiosas, que tomam a religião como um vício mesmo, que não consegue viver sem aquilo, isso também é uma forma de vício, tá bom? Então é interessante você analisar a pessoa na visão macro e não somente na visão micro, de se a pessoa não tá com cigarro, se a pessoa não se embriaga ou usa uma droga pesada, quer dizer que ela não tem nenhum problema com o pai. É necessário analisar isso antes de sair julgando as pessoas, ok? De acordo com as leis sistêmicas. E existem pessoas que são completamente autoconsteladas, digamos assim, né? São aquelas pessoas que compreendem e aceitam os pais e todo o sistema dela, independente do que eles fazem. Então, essa pessoa, ela sempre dá um lugar para aquela pessoa que fez mal para ela, sem excluir ninguém. Então, são pessoas que a gente chama de autoconstelada, porque ela consegue lidar com a situação sem a necessidade de julgar ou excluir ninguém. Então, essa pessoa, ela recebe a força que vem desse familiar que ela não gostaria que fizesse parte, mas ao mesmo tempo faz parte. Então, ela dá um lugar no seu coração para essa pessoa. Então, quando você faz isso, quando você adota uma postura de não julgamento, quando você quer isso para sua vida, você consegue se fortalecer de tudo que vem do seu sistema, independente de você conhecer constelação ou não, tá? Então vale lembrar que qualquer pessoa consegue sim,
tá bom? Fazer esse movimento, essa liberação energética, digamos assim, desde que tenha uma postura de não julgamento e de aceitação na sua vida. E aí a sua vida vai para frente, você consegue fazer as pazes com as suas raízes, digamos assim, e vocês sabem mais do que ninguém, né? Que quem faz as pazes com as raízes tem força o suficiente para atingir os céus. Uma outra curiosidade com relação a essa lei do pertencimento é que ela que eu acredito, ela é a que mais gera impactos na nossa vida, é a que mais incomoda, digamos assim. Por quê? O próprio suicida, ele tende a ser reverenciado pelos descendentes. Aí vem aquela frase de que nenhum suicida morre sozinho, porque é natural que quando tem um suicídio na família, outras pessoas também se suicidem. E isso gera uma cobrança sistêmica, porque a pessoa que comete suicídio, ela está a serviço daquele sistema. É como se ela não suportasse mais carregar aquilo, e aí ela acha que ao cessar a sua vida, ao se matar, literalmente, né, chegar às vias de fatos, ela vai se libertar de toda aquela cobrança, quando na verdade é uma enganação, né? É uma falha. Isso não vai acontecer. Quando você se mata, a cobrança sistêmica vai passar para os seus descendentes e eles também tendem a cometer o suicídio, reverenciando a sua morte e a pessoa que o suicida estava reverenciando ao se matar. A gente chama isso de emaranhamento sistêmico. É quando chega num grau que a gente mal sabe o motivo, aonde começou toda aquela desgraça dentro da família, e aí a gente abre um campo, analisa o que aquele campo, aquela informação quântica da sua família tá apresentando para aquela dinâmica que tá conturbando aquela família, e aí a gente coloca o excluído novamente no sistema, dando um lugar para ele no coração da pessoa que veio constelar. E quando alguém do sistema se volta para ele dessa maneira amorosa, que seria através do campo da constelação, essa pessoa tende a evitar essa cobrança sistêmica e cessar com toda essa tragédia que vem de geração para geração, ok? A lei do pertencimento, ela é muito importante para que as pessoas entendam que ninguém tem o direito de excluir ninguém da vida do outro, ok? E ela também vale para questões de primeiro casamento, segundo casamento. Quando você teve um marido e aí você termina esse relacionamento, esse casamento, né? Se separa efetivamente e você vive a vida como se ele não tivesse existido, como se fosse somente a coisa ruim, aquilo que vocês viveram, como se fosse somente uma coisa ruim aquilo que vocês viveram juntos, existe uma tendência natural do próximo relacionamento não vingar, não ser próspero, digamos assim, porque você está excluindo o seu primeiro casamento, né? O seu primeiro amor. Vale lembrar que dentro da visão sistêmica, o casamento, ele se dá por almas, ok? Não necessariamente você precisa ter casado no civil ou ter realizado um casamento religioso, tá? Se você fez uma promessa de que a partir daquele momento você está casada, vinculada, tá? Com aquela pessoa que você escolheu, com o seu parceiro, aquilo já vale com um casamento. A gente vê em algumas novelas pessoas casando meio que de brincadeirinha, só que dentro da visão sistêmica, energeticamente, aquilo já se consolidou como um casamento. Então é muito importante você analisar se você já não tem esse vínculo com alguém desde adolescente. Os adolescentes têm muito essa mania, né, de fazer um casamento de mentirinha e prometer que vai viver com a pessoa pro resto da vida e que a partir daquele momento eles estão casados. Existe sim uma cobrança energética dentro disso e é necessário manter essa pessoa para todo o sempre na sua história, ok? A frase de solução para isso é: você faz parte, você também é importante e graças a você, eu sou quem eu sou hoje. Então, quando você inclui essa pessoa no seu coração, fazendo com que ela entenda que ela também faz parte, literalmente,
ela começa a te dar força para que você se mantenha evoluindo, tá? Na sua vida. Então, o que seria evoluindo na sua vida? Para que você abra o caminho para que uma nova pessoa ocupe o lugar de seu parceiro, como, por exemplo, um novo casamento ou novos relacionamentos, porque isso vai até mesmo na questão interpessoal, que é além do relacionamento familiar, né? Não só marido, mas também com relação a empresas. Toda empresa que fez parte do seu currículo, digamos assim, ela merece um lugar no seu coração. E caso você tenha saído dessa empresa de uma forma ingrata, tendo cometido alguma coisa, essa empresa, ela entra com uma cobrança sistêmica, tá? E aí ela não vai abrir espaço para que você consiga prosperar na próxima empresa. Então, assim, a constelação ela vai muito além da questão só familiar, por isso que muita gente hoje em dia chama de constelação sistêmica e não mais constelação familiar sistêmica, porque tudo que envolva um sistema já gera uma cobrança, já tem que ser respeitado as 3 leis, que são a lei do equilíbrio, a lei da hierarquia e a lei do pertencimento. Existe uma tendência natural do ser humano dele querer pertencer àquele grupo que ele veio fazendo parte desde a sua origem, né? Então, uma dinâmica que a gente percebe muito dentro das constelações é quando você se dedica muito a uma empresa, você se dedica muito ou até mesmo no seu emprego, só que você não consegue prosperar. Então, a gente vê que a pessoa está emaranhada à lei do pertencimento. Ela quer pertencer àquela família onde ninguém prospera. Então, se a sua família toda tem a crença de que ser rico é algo ruim, é algo que não atinge a Deus, digamos assim, que tem aquela história de que é mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico no reino do céu. Se toda a sua família de origem, todo esse sistema familiar acredita nisso, é muito difícil você ir contra isso e prosperar na sua vida financeira. Então, existe emaranhamentos com essa lei, desde a questão de alguém ser excluído lá no passado, como, por exemplo, uma moça que engravidou antes do casamento e foi expulsa de casa, tá? Ou até mesmo você querer pertencer a um sistema que está fadado ao insucesso, né? E aí você vai falir, você não consegue juntar dinheiro, tudo isso porque você, dessa maneira, o seu subconsciente faz com que você se sinta pertencente àquele sistema, àquela família de fracassados financeiramente, porque sendo assim, tá tudo bem. Quando eu sou fracassado como eles, ninguém me julga e ninguém vai achar que eu não vou entrar no reino dos céus. Então, existem muitas coisas que a constelação traz, uma clareza absoluta, que faz com que você tenha força para compreender e para fazer diferente, né? Muitas pessoas acham que romper completamente com a família é o melhor, quando na verdade isso é o pior que você pode fazer por você, porque quando você rompe absolutamente com a sua família, você se enfraquece diante do seu sistema, porque você está justamente infringindo a lei do pertencimento. Você está dizendo para eles: chega, eu não quero mais fazer parte de quem vocês são. E isso faz com que você tenha uma fraqueza naquilo que você vai fazer depois disso. Então, o ideal é que você corte energeticamente, tá bom? Essa questão de ninguém prosperar na minha família ou ninguém consegue casar na minha família e você pedir autorização, a bênção mesmo dos seus antepassados para que você faça diferente, literalmente. Então, você fala em honra a vocês, que a gente. Então você fala em honra a você que não conseguiu fazer isso, não conseguiu ser feliz financeiramente ou amorosamente, eu me comprometo a fazer diferente. E eu corto agora toda a necessidade de vitimização, de insucesso, de crenças limitantes que vêm de você. E a partir de agora eu sigo a minha vida rumo à minha felicidade, independente de você querer isso ou não. Eu faço isso por amor a você. Então, quando você faz dessa maneira respeitosa, incluindo a pessoa, respeitando as deficiências dela e as impotências dela,
diferente daquilo que você tá querendo fazer, você recebe a força e não a incapacidade que vem dela, ok? Existe uma lenda de que quando você constela, você tem que aceitar a pessoa a qualquer custo, né? Você tem que amar ela, literalmente. Quando na verdade não. A constelação ela traz a consciência de que você deve aceitar a pessoa, ok? Da maneira que ela veio até você. Então é diferente você dizer, ai, eu odeio meu pai. Ele é um merda, vamos dizer assim. É diferente de você dizer isso e sentir verdadeiramente do que você aceitar. Ah, eu odeio meu pai, ele é um merda. Quando você aceita ele do jeito que ele veio pra você, você vai receber toda a potencialidade de toda a potencialidade boa que vem desse homem, livrando da necessidade de honrá-lo fazendo igual. Então existe uma questão do não julgamento e sim de aceitação da pessoa como ela é. Se não fosse exatamente esse homem que você julga como um merda, digamos assim, você não seria quem você é.